Beleza, gente, tudo bem? Eu sou o pastor Alexandre. Eu gravei uma série de 4 lições sobre fazendo comparações, tá, entre igrejas de tradição reformada e outros grupos cristãos que existem no nosso tempo. Nós escolhemos 4 deles, né? E você pode depois assistir para você entender as diferenças, né? Quem vai dizer se essas diferenças são importantes, são significativas, se são fundamentais para a nossa fé, é você que vai assistir. Então vai lá, assiste. Eu tenho certeza que você, ao tomar consciência das diferenças, você vai ter a sua opinião a respeito de cada um desses grupos. Mas eu queria fazer esse vídeo introdutório aqui, diferenciando para vocês quais são características, como é que eu identifico um grupo sectário, né? Como é que eu identifico uma seita do cristianismo, né? Então eu vou levantar alguns pontos aqui que são aquilo que vai definir o que é uma religião cristã e o que é uma seita do cristianismo, tá bom? É importante que o nosso padrão para definir o que é o cristianismo é a Bíblia Sagrada, né? A igreja cristã do primeiro século, a igreja dos apóstolos, tá? E a igreja dos apóstolos, acredite, ela não é nenhuma igreja que nós temos hoje, né? Não existe uma sequência direta, ininterrupta, desde os apóstolos até hoje. Mas existem igrejas hoje que são mais próximas da igreja do Novo Testamento do que outras, que são inclusive grupos sectários, e eu quero detalhar para você, tá bem? Deixa eu te falar uma coisa, eu não edito esses vídeos, tá? É debate pronto aqui. Então, se alguma coisa ficou mal explicada, pergunta aqui que eu te respondo com muito prazer. Se eu for colocar alguma coisa aqui que você acha que tinha que acrescentar mais alguma coisa, ou alguma coisa foi demais, explica aí embaixo também que nós vamos aprender juntos, tá bem? Prazer ter você aqui. Vamos lá? Então, uma coisa importante é o seguinte. Nunca houve uma única igreja cristã na face da Terra. Nunca, tá? Isso é importante. Mesmo no primeiro século, assim que Jesus ressuscitou e voltou para os céus, as igrejas elas eram locais. Então era a igreja de Éfeso, a igreja de Filadélfia, a igreja de Corinto, tá? Eram igrejas que não tinham governo central, tá? Só eram igrejas locais e independentes, tá? Existe uma coisa histórica importante que o apóstolo Marcos, logo após a ressurreição de Cristo, foi para o norte da África e ali ele implantou uma igreja cristã que nunca foi católica. Então, a gente nunca teve uma única igreja, como alguns querem fazer você crer que existiu, tá bem? A própria Igreja Católica Apostólica Romana, ela é da época de Constantino, que primeiro autorizou, parou de perseguir a igreja cristã e autorizou ela a funcionar dentro do Império Romano, depois transformou em religião oficial do Estado, e ali também já teve o primeiro racha, porque muita gente não aceitou aquele monte de gente entrando para dentro da igreja sem ter se convertido de verdade, sem ter passado por uma classe de doutrina, enfim, sem ter entendido o que é o cristianismo, simplesmente porque se tornou ali religião oficial do Estado, tá bem? Então vou linkar aqui algumas coisas que você precisa observar para entender se essa igreja, essa denominação, esse grupo religioso que você conhece, ele está mais próximo lá da igreja do Novo Testamento, ou se ele é um grupo sectário, um grupo que se desvencilhou, se separou da sã doutrina, tá bem? A maioria dos grupos sectários do cristianismo começaram a surgir ali no final dos anos de 1780, tá? Então, por volta de 1780, nos Estados Unidos, começou um movimento ali, uma cultura da iminente volta de Jesus Cristo, né? Do advento da volta de Cristo. Estava muito forte entre eles. Então, o que aconteceu? Com isso, muita gente preocupada, e alguns até bem intencionados, começaram a vasculhar os textos apocalípticos, escatológicos da Bíblia, para tentar adivinhar ali o dia que Cristo voltaria.
Isso foi um tiro no pé. Muita gente fez previsões que fracassaram e para não cair no total descrédito, refizeram os cálculos e foi virando uma bagunça, porque obviamente, se você lê a Bíblia, você vai ver Jesus dizendo, olha, o dia da minha volta só Deus sabe. Eu virei como um ladrão, você não sabe o dia que o ladrão vem. Quando você menos espera, ele aparece. Então não existe, não tem porquê o esforço humano de tentar colocar uma data na volta de Cristo. Isso é uma característica dos grupos sectários. Eles têm essa coisa da fixação por acertar profecias a respeito da volta de Cristo. Tá? Então, isso é um primeiro ponto. O segundo ponto, que inclusive eu coloco como um dos 3 pontos principais dos grupos sectários, é que eles são exclusivistas. Todo grupo sectário ele vai dizer que ele é a religião verdadeira. Todo grupo sectário vai dizer que ele é detentor da verdade, que não existe verdade fora daquele grupo, que não existe salvação fora daquele grupo. Então, quando você olha para um grupo e você percebe ele levantando a bandeira de que ele é o único grupo verdadeiro, pode ficar com os 2 pés atrás, porque é bem provável que você está diante de uma seita. Porque todas as igrejas reformadas e a exemplo da igreja primitiva, a gente entende que a salvação ela é algo que vem única e exclusivamente de Deus. Deus não precisa da igreja ou da religião para salvar. Então, para uma igreja verdadeira, a gente não tem problema nenhum em reconhecer que existe salvação em outros locais. Pode ter gente salva no grupo A, no grupo B, no grupo C, no nosso grupo. Como pode ter gente participando daquela religião e não é salva, porque é apenas um religioso. Então a salvação é algo que vem única e exclusivamente de Deus, pela graça de Deus. E os grupos sectários, eles são exclusivistas. Então eles vão se opor às igrejas institucionalizadas, né, que são essas igrejas históricas, para dizer que essas igrejas são falsas e eles são o único grupo verdadeiro. Tá? Para você saber quem são essas igrejas chamadas históricas, então você vai ter presbiteriana, luterana, congregacional, batista, né, que somos nós, luterana, não sei se eu já falei, wesleyana. Então são grupos que vêm lá da reforma, grupos que resgataram a noção da igreja primitiva. Tá bem? Então esses grupos da reforma têm, na sua maioria, 500 anos, né, de história. E todos os grupos sectários têm no máximo 200 anos de história. Então durante 300 anos você só teve as religiões históricas. Só depois que surgiram os grupos sectários. Vamos lá, senso de comunidade. Lá na origem de muitos desses grupos estava havendo muita injustiça social. Então era necessário que os grupos se unissem para sobrevivência, para um apoiar o outro. Então você vê isso entre os mormons, né? Principalmente na história do mormonismo, você vai ver isso. Eles se uniram em comunidades rurais a fim de que um ajudando o outro, ali ficava um senso de irmandade muito forte. Questão da compensação social. Então, às vezes, em meio a flagelos sociais, seitas surgem como uma resposta ao problema social, une aquele povo em torno de uma resposta daquilo, e ali soma-se a todas as outras características dos grupos sectários. Outro ponto aqui que eu linko como terceiro ponto que é muito forte entre esses grupos é a questão do isolamento da realidade. Né? Enquanto você pega as igrejas históricas que fazem coisas como eu estou fazendo aqui agora, que é comparar, estudar, abrir, debater, para a gente buscar o entendimento da revelação de Deus, das coisas de Deus, esses grupos eles fazem um trabalho de ostracismo, né? Eles se fecham dentro deles mesmos, não permitem que os seus seguidores observem outros pontos de vista. Normalmente as literaturas propostas são do próprio grupo e fica ali girando entre eles mesmos, tudo fechadinho. Então essa coisa do isolamento é uma forte característica dos grupos sectários. O outro é o proselitismo. Né? O que é proselitismo? É você pregar para crente. Pescar no aquário, como a gente diz, né?
Então, são grupos que eles não estão muito preocupados em ganhar pessoas que estão perdidas lá no mundão, não. Eles estão mais preocupados em convencer outros cristãos de que eles estão certos. Então, é uma característica muito presente também nos grupos sectários. A outra coisa é a ênfase nos sinais, nas revelações específicas, pessoais e nas curas. Então, existe uma ênfase muito grande de que ali naquele lugar tem cura. Naquele lugar você vai ver sinais espirituais, miraculosos ali, de que você pode receber uma revelação de Deus específica para você. Então a pessoa está lá querendo, não sabe se compra casa ou não compra casa, ela vai lá para o culto e lá ela ouve uma frase meio positiva lá, de que o anjo está vindo com uma bandeja na mão, ele entende que aquilo ali é a confirmação de que ele deve fazer um negócio. E também a questão da ênfase nas curas e de outros sinais, tá? Como os dons espirituais, enfim. É uma característica também. Não estou dizendo que não existe cura. Existe cura sim, tá? Não estou dizendo que não haja sinais espirituais reais hoje em dia. Existem. E não estou dizendo também que Deus não pode utilizar alguém para falar com você. Mas isso acaba se tornando tão forçado, com a necessidade de repetir isso em todos os cultos, que eles distorcem totalmente essas coisas. Outro ponto, ministério de pessoas leigas. O ministério é conduzido por pessoas leigas. Então são pastores, bispos, anciões, enfim, o nome que você quiser dar para o líder lá, que não estudou, que não se debruçou sobre as escrituras sagradas. São pessoas despreparadas, pessoas incapazes de fazer uma boa interpretação da Bíblia, entendendo que não existe duas interpretações corretas da Bíblia. Um único texto só tem uma única interpretação verdadeira. Então, se você tem duas interpretações da Bíblia de um mesmo texto, ou as duas são erradas, ou uma é errada e uma é certa. É impossível que as duas sejam corretas. Então, para você fazer uma interpretação correta das Escrituras, você precisa estudar, né? E os grupos sectários, eles são majoritariamente dirigidos por pessoas leigas. As reuniões, elas são muito místicas, cheias de entusiasmo e com destaque aos simbolismos, né? Então, tem muito dessa coisa do mistério, do sobrenatural, da revelação, de Deus falando através da boca das pessoas, aquelas orações muito entusiasmadas e cheias de uma capa de religiosidade, a pessoa muda a tonalidade da voz, o jeito de falar. E aí o destaque do simbolismo, né? O povo gosta de uma kippá, gosta de um filactéres, gosta de um símbolo de uma bandeira, de um símbolo de um anjo. É uma coisa, é uma característica. Não estou dizendo que 100% disso seja errado, mas é uma característica muito forte dos grupos sectários, tá? E para fechar aqui com chave de ouro, uma das principais, talvez a maior de todas as diferenças, coisa que você tem que olhar, é a questão de autoridade extra-bíblica, ou autoridade fora da Bíblia. Então são grupos que até têm a Bíblia, só que eles têm outras fontes de autoridade de revelação que às vezes vai complementar a Bíblia, às vezes vai colocar em pé de igualdade, ou às vezes vai se sobrepor à palavra de Deus. E para qualquer igreja cristã séria, a Bíblia ela é a revelação perfeita de Deus. Ela não precisa ser nem completada, a gente não aceita nada que se equipara à Bíblia. A Bíblia ela tem o que tem que ter lá. E muito menos alguma coisa que se sobreponha à palavra de Deus. Então você vai lá, dá uma olhada para o grupo. Se você percebe que ele tem um outro livro sagrado, que não é a Bíblia, você olha, dá uma olhada para o grupo. Você percebe que eles têm lá líderes lá que fazem revelações, tal, e aquilo é tido como verdade absoluta. Complicado, bem complicado, tá? Então fica aí as características aí para vocês. Espero que Deus haja na tua vida e trabalhe no teu coração para que você não seja enganado por nenhum desses grupos. E desejando, assiste
a nossa série é das quatro lições. Tenho certeza que Deus pode falar grandemente o teu coração. Tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe.